Cumprimento a amada igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente a cada dia, nesses dias em que o Senhor nos tem sustentado e nos alegrado o nosso coração. É um momento de culto de Santa Ceia, culto na qual nós estaremos relembrando a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pensando numa palavra, pensando em algo para o nosso coração, Deus me levou a ver um texto da palavra de Deus que não tem nada a ver com a ministração da Santa Ceia, mas tem algo a ver com a nossa vida cristã, com a nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 23, verso número 15. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o seu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Porque deveras haverás um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Amém? Glória a Deus por essa palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre um tema, um bom futuro. Um bom futuro para você. Amém? Paizinho querido, nessa noite, Senhor, que estamos aqui para celebrar mais uma vez a tua santa ceia, Senhor. Vem falar com o teu povo, Senhor. Vem falar com a tua igreja, Jesus. Essa igreja que foi comprada e remida com o teu sangue. Jesus, traz novamente nessa noite uma revelação da tua palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades nessa noite. Que ela venha, Senhor, trazer um elevo espiritual ao nosso coração nessa noite. Ó Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Que nessa noite, mais uma vez, possamos sair deste lugar edificados pela tua palavra, como tem sido a cada dia, Senhor. Nesse lugar é o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Um bom futuro é o tema da nossa mensagem nessa noite. Quem é que não quer um bom futuro? Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você quer um bom futuro? Você quer um bom futuro? Muito bem, eu também quero, também almejo, também busco. Interessante que essa palavra, ela traz para a gente algo da parte do Senhor para mim e para você. Porque ele começa falando assim: filho meu. Deus não fala assim:
servo meu. Deus não chega e fala: homem, mulher. Ele fala: filho. É algo mais profundo, igreja. Quando o Senhor começa a revelar a respeito daquilo que Ele quer falar conosco. Filho meu, é algo íntimo, é algo mais próximo, de um Deus que está querendo se revelar a seu Filho. E quando Ele começa a trazer essa palavra ao nosso coração, Ele está querendo mostrar a respeito de que nós podemos ter um bom futuro. Nós podemos almejar alguma coisa na vida, porque Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu naquela cruz para que você fosse abençoado nessa vida, para que você fosse alguém diferente nessa terra, para que você fizesse nesses dias a diferença diante dos teus olhos. Filho meu. É interessante porque quando nós olhamos esta figura da parte do Pai, Ele está querendo nos chamar a atenção para alguma coisa muito especial. Ele está querendo fazer com que você enxergue algo que muitas vezes você ainda não viu, você não enxergou, porque essa palavra está falando que haverá um bom futuro, e a tua esperança não será frustrada. Você vai chegar lá. A tua esperança, a tua expectativa com relação às coisas que você está vivendo, elas vão ser diferentes. Você vai ter um bom futuro. O que Deus quer falar conosco? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz aqui no verso número 15: se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Irmãos, como é importante a gente ter um coração sábio nesses dias. Deus não está falando: olha, você vai ter tudo nessa vida, você vai conquistar tudo nessa vida, você vai ser um homem e uma mulher realizada nessa vida. Deus nos diz isso. Deus começa dizendo: comece a decidir por um coração sábio. Comece a decidir por algo que vai te levar a ter um futuro diferente. É interessante porque quando a gente olha para o tempo em que a gente está vivendo, a gente vê com que as pessoas estão perdendo a esperança, irmãos. Por quê? Estão faltando valores, estão faltando pessoas confiáveis nos dias de hoje, estão faltando pessoas com referência na qual nós podemos nos posicionar. Os tempos são esses. É tempo do fim, é o tempo da volta de Cristo Jesus. Não é o tempo de nós começarmos a olhar para os lados e começarmos a vermos os defeitos. Defeitos são muitos, mas as qualidades também, elas estão presentes diante de nós. Os nossos olhos hoje, eles têm que estar fixos naquilo que o Senhor quer com que você seja um homem e uma mulher de Deus. E Ele começa falando para mim e para você: seja sábio nas tuas decisões, seja sábio nas tuas propostas, seja sábio diante dos problemas em que você está enfrentando. Por quê? Interessante é que Deus está focando o nosso coração. Deus está falando do nosso coração. Se o teu coração for sábio. Por que Ele está dizendo isso? Porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso.
O nosso coração é perverso. O nosso coração, ele te engana muitas vezes. E quando ele fala a respeito do nosso coração, ele está querendo traduzir para mim e para a sua vida algo que nós precisamos fazer nesse tempo. Quando você vai lá no livro de Provérbios, você vai ver a seguinte palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, porque deles procedem o quê? As saídas da vida. Então, algo que nós precisamos fazer nesses dias, irmãos, é estarmos preocupados aqui, com o nosso coração, porque é dele que vai sair aquilo que a gente precisa. Nós estamos vivendo um tempo em que tem muita gente frustrada. Sabe? A gente olha para as nossas realidades e a gente vê que aqueles sonhos que eu tanto sonhei, parece que não vão se realizar. Tem muita gente frustrada na igreja. Não só na igreja como no mundo, mas nas igrejas também. Por quê? Porque muitas frustrações nos corações nesses dias. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para Deus e esperando algo que Deus muitas vezes já nos avisou a respeito. As pessoas sofrem, as pessoas padecem, as pessoas ficam frustradas porque não entendem que o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo do Senhor, ele vai acontecer na sua vida quando o Senhor começar a olhar para nós e ver que nós estamos preparados para receber. Nós vivemos tempos de angústia, nós vivemos tempos de grandes tribulações na nossa vida e na nossa casa, e achamos que Deus esqueceu da gente. Irmãos, Deus não esquece de você, Deus não te abandona. Deus não olha para mim e para você e diz: olha, agora você é bom, agora você é mau, você serve, agora você não serve. Não. O Senhor sabe como trabalhar dentro das nossas vidas. Agora, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo esse tempo, e a palavra do Senhor, ela diz que nós precisamos nos preocupar com respeito ao que o meu coração está sendo feito nesses dias. É muito importante a gente começar a enxergar os verdadeiros valores que estão regendo a nossa vida, porque o fim se aproxima, igreja. Jesus está voltando, e quando Ele vier, Ele não vai vir buscar uma igreja imprudente, Ele não vai vir buscar uma igreja insensata, Ele vai vir buscar uma igreja sábia, uma igreja que sabe exatamente o que precisa fazer para esse tempo, uma igreja que sabe exatamente o seu procedimento nesses dias.
Por que a gente sofre? Porque muitas vezes a gente não entende o projeto de Deus. O projeto de Deus é grande. Mas nós, como homens dessa seara, precisamos saber que Deus não te colocou nessa terra. Deus não te colocou nesses dias onde você está por qualquer motivo. Deus nos colocou, irmãos, porque Ele já projetou todas as coisas. Ele arquitetou tudo conforme a sua vontade. Porque Deus me colocou naquele trabalho, pastor? Você já parou para pensar porque Deus te colocou lá? Você já parou para pensar que Deus te colocou naquele lugar porque Ele tem algo com você para ser um instrumento naquele lugar? Muitas vezes nós não paramos para pensar aquilo que Deus está fazendo. Uma certa vez eu saí de uma grande empresa e fui trabalhar numa empresa bem menor. E eu questionava a Deus, falei: Senhor, depois de tudo que o Senhor me deu, agora eu tenho que passar por isso. Vou ter que trabalhar num lugar não tão confortável, não tão bonito. Não tinha ar-condicionado quando tinha o primeiro, era ventilador. Aí numa certa noite, quando eu estava orando, eu senti da parte de Deus, Ele falando ao meu coração: eu te pus lá por um propósito. E era pura verdade, irmãos. Porque eu, quando comecei a trabalhar naquele lugar, fiquei pouco tempo. Mas foi o tempo necessário para Deus fazer algo que Deus queria fazer através da minha vida. Existia uma pessoa ali que estava afastada dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que tinha sido um cristão atuante. Um cristão que estava muitos anos afastado do caminho. E ele, quando ficou sabendo que eu era crente, e ele perguntou, começamos a conversar, começamos a dizer e falar das coisas do Senhor. Aquele homem se empolgou. Aquele homem, ele começou a ficar alegre por saber que ali estaria uma pessoa que estaria o ajudando, orando com ele. E a minha presença ali influenciou aquela pessoa. Irmãos, precisamos ter um coração sábio nesses dias. Muitas vezes não vai ser aquilo que você espera, o que eu espero. Muitas vezes não vai ser aquilo que eu gostaria que fosse, aquele lugar maravilhoso, aquele lugar tremendo, aquele lugar, aquele salário. Não. Muitas vezes Deus te leva para lugares em que você ali, você vai ser um valoroso para alguém. Quer construir um bom futuro. Quer com que a sua esperança não seja frustrada. Não olhe para você. Olhe para aquilo que Deus está querendo fazer com você. Esse é o primeiro princípio que nós precisamos aprender. Nós estamos muito acostumados a olhar para aquilo que as pessoas do mundo fazem, aquilo que as pessoas do mundo se comportam, e muitas vezes nós esquecemos que um dia nós levantamos a nossa mãozinha e falamos: Senhor, agora a minha vida está nas tuas mãos, a minha vida é sua, faça o que o Senhor quiser. E aí Deus nos leva para lugares que nós não queremos, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes.
Se Deus está no comando da tua vida, irmão, descansa no Senhor. Descansa na sua presença, igreja. Se Deus está sobre você, não tenha medo do futuro, não tenha medo do que virá pela frente. Simplesmente obedeça, simplesmente caminhe na direção que o Senhor te levar, porque Ele sabe o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Amém? Segundo lugar, a palavra do Senhor nos diz: olha, você quer ter um bom futuro? Você quer com que a sua esperança não seja frustrada? Decida-se falar com retidão. Olha o que a palavra nos diz aqui, no verso número 16: exaltará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Segundo o desejo de Deus para o nosso coração, é que a gente seja transparente naquilo que a gente fale. Você vê, a palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, capítulo 3, que de uma mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. De uma mesma boca, irmãos, você pode ajudar alguém, pela sua mesma boca você pode enterrar alguém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, certa vez, Ele disse assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Por tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Irmãos, palavras são sementes. Palavras são importantes para o crescimento da minha casa, para o crescimento de um bom futuro. Muitas vezes a gente começa a olhar para nossa esposa ou nosso filho e a gente começa a dizer: mas você não muda mesmo, você não cresce, essa casa continua a mesma, parece que o inimigo está rondando aqui dentro de casa. Muitas vezes a gente abre os nossos lábios para proferir palavras que não deveríamos falar. Porque desta boca, irmãos, sai bênção, mas também sai maldição. Se a gente quer ver a nossa casa prosperando, se a gente quer ver a nossa casa feliz, alegre, irmãos, começa a proferir bênção para dentro dela. Se a pessoa ainda não é, já começa a dizer para ela o que ela vai ser, porque é assim que Cristo olha para a gente. Cristo não olha para a gente do jeito que a gente chega diante dele, mas Cristo começa a olhar para a gente, começa já: tu será uma bênção, tu vai ser usado na obra, tu vai ser um varão valoroso, tu vai ser uma mulher de Deus, tu vai ser alguém que vai ser usado pelo Senhor. Nós precisamos começar a olhar para a nossa casa e começar a identificar os valores que elas realmente precisam ouvir. Tu vai chegar lá, essa porta vai se abrir, Deus vai te usar, tu vai ser um grande profeta do Senhor, tu vai ser um varão valoroso. Aleluia! Quer ver a um bom futuro? Começa a ver como Jesus te vê. Você já percebeu que é mais fácil a gente ver os defeitos do que a gente vê as qualidades? É mais fácil. É mais fácil a gente identificar as coisas erradas. Por quê? Porque há uma natureza dentro de nós. Há uma natureza pecaminosa que de vez em quando ela
ela quer se levantar. Ela quer prevalecer diante da gente. Obrigado, varão. Decida-se. Jesus falou certa vez a respeito de uma parábola do semeador. Que um homem saiu a semear. E ele começou a semear no caminho. E encontrou uma terra seca. Ele foi semear entre os espinhos. E encontrou lugares horríveis. Ele foi semear entre as pedras, e ali havia pessoas com coração de pedra. Mas o semeador, ele não desistiu. O semeador continuou a semear a sua semente, porque lá na frente, ele encontrou uma terra boa. Irmãos, vocês vão encontrar a terra boa. É promessa do Senhor para a nossa vida. O problema para nós é onde está o nosso olhar? Para onde eu estou olhando? Porque quando Deus ele começa a falar aqui a respeito, não tenhas o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverás todo o dia. Quando as coisas não estão bem na nossa casa, o que é que a gente começa a fazer? A gente começa a olhar para a vida do outro. Sim ou não? Quando as coisas não estão bem lá dentro de casa, a gente começa a olhar o casamento do outro. Quando as coisas não andam bem financeiramente dentro de casa, a gente começa a ver, puxa, o vizinho comprou um carro novo, e eu estou desse jeito. Mas a palavra do Senhor nos diz, olha, não tenhas inveja das pessoas. Nós temos essa mania de querer comparar nossa vida com a vida do outro. Não é assim? Começamos, mas o fulano de tal fez isso, o fulano de tal fez aquilo. Irmãos, filho meu, é o que o Pai está falando nessa noite. Entenda uma coisa, ninguém é igual a você. Todos nós somos diferentes em muitas coisas. Todos nós nascemos diferentes. Imagina uma igreja sendo tudo igual. Aí vamos ter aqui 120 pastores. Imagina. Ou seja, tudo igual. Ou 120 profetas. Imagina. Como é que vai ser a igreja? Na sua casa, as pessoas são iguais? Na sua família? Não. O que Deus quer é com que simplesmente você seja você. Seja você, do jeitinho que Deus te levantou. Não queira ser diferente. Mas aquele irmão faz assim. Seja você, irmão. Deus não está interessado em saber se o irmão faz isso ou faz aquilo. Deus está interessado em que você seja você. Deus está interessado em nos usar do jeito que Ele nos chamou. Cada um foi chamado conforme um propósito. Deus vai te chamar. Deus vai te usar. Deus vai fazer através da sua vida do jeitinho que Ele quer. Glória a Deus por isso. Então quando Ele chega aqui, Ele fala, não tenhas inveja dos pecadores. Ele está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Antes de ter inveja, tenha temor do Senhor.
O que é temer a Deus? Temer a Deus, irmãos, é obedecer ao Senhor, reverenciar ao Senhor. Temer a Deus é você obedecê-lo em todos os seus caminhos. Nós não podemos andar segundo o curso do mundo. Nós não podemos andar conforme o nosso desejo e a nossa vontade. Nós precisamos temer a Deus. Não podemos olhar para o nosso vizinho. Não podemos olhar para o nosso irmão. Nós precisamos começar a ver o que Deus quer comigo, o que Deus quer com você, o que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você não vá entender hoje o porquê dessa situação, mas amanhã, lá na frente, Deus vai revelar para você os propósitos que Ele tinha para com a sua vida. Irmãos, Deus tem um futuro para nós, um bom futuro. Deus tem algo maravilhoso para construir na nossa vida. Mas nós precisamos entender que tudo começa com o coração sábio. Tudo começa quando eu entendo que eu tenho um chamado, que eu tenho algo para fazer nessa terra. Quantas pessoas que sonharam realizar um projeto, um sonho, uma faculdade. Quantas pessoas que sonharam ter o seu próprio trabalho, ser empresários, mas ao longo da caminhada a coisa se desfez, não aconteceu. Deus está dizendo para você nessa noite: a tua esperança não será frustrada. Se o teu casamento não está do jeito que você quer, se não está andando conforme você gostaria que estivesse, Deus está dizendo para você: a tua esperança não será frustrada. Talvez, se você olhar para as situações nas quais um dia você foi usado pelo poder no Espírito Santo, você foi um homem tremendamente na obra de Deus, alguma coisa aconteceu com que você não participou mais daquilo que você era usado. Entenda, a tua esperança não será frustrada, igreja. Irmãos, a palavra de Deus para nós hoje, talvez não seja aquela que você esperava, mas é aquela que você precisa ouvir, é aquela na qual nós precisamos receber para que nós possamos ter um futuro abençoado, um futuro, uma expectativa, uma esperança na frente. Deus quer levantar você nessa noite. Deus quer posicionar você de uma forma diferente. Filho meu, Deus está te chamando nessa noite a olhar para você. Sabe, nós estamos olhando muito para o lado. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, em que as pessoas parece que querem imitar o que o outro faz. Já viu? É moda, não é assim? Sai aquela moda diferente, então vou fazer essa moda, vou viver essa moda. O mundo está tentando influenciar a igreja.
Sabe por que as igrejas estão perdendo o verdadeiro força, o verdadeiro fogo do Espírito Santo? Nós estamos perdendo, porque em vez da igreja influenciar, o mundo está influenciando a igreja. A igreja já não é mais a mesma de quando eu me converti, há 37 anos atrás. Deus está nos chamando nessa última hora. Você quer ter um bom futuro? Você quer ter uma vida abençoada nesses dias? Reveja seus valores. Deus não vai mudar o seu pensamento por causa de você. Você precisa mudar os seus pensamentos por causa de Deus. A começar em mim. A começar na minha pessoa. A começar em você. Tudo pode ser diferente. Tudo pode mudar. E eu começar a olhar para frente e começar a ver que há um futuro muito melhor para mim e para você. Amém? Quero chamar